Olá, eu sou o professor Antônio e na aula de hoje nós vamos falar a respeito de média, moda e mediana, que são medidas de tendência central. Quando você calcula média, moda e mediana, esses valores vão coincidir com os valores que estão no centro desse rol de dados. Vamos aos exemplos. Em uma família formada por 6 pessoas, foi realizada uma pesquisa sobre a quantidade de anos de estudo de cada um de seus membros. Os resultados dessa pesquisa foram registrados na tabela a seguir. Então aqui nós temos algumas idades que eu vou estar reproduzindo aqui para a gente calcular a média aritmética. A média aritmética nós vamos somar todos os valores dessa tabela e dividir pela quantidade de pessoas que forneceram esses dados. Então aqui eu vou ter a soma de 6 valores, e se eu somei 6 valores, eu vou dividir por 6. Tá? Então aquela soma ali em cima vai dar 60, e 60 dividido por 6, a minha média aritmética desse rol de dados é 10. A tabela a seguir apresenta as notas de um aluno em algumas avaliações e seus respectivos pesos para a média final. Agora nós vamos trabalhar com média ponderada. Note que cada nota tem um peso diferente. Então, se tem um peso diferente, eu vou multiplicar esses pesos pelas notas correspondentes. Então, eu tenho o peso 1 para a nota 8, peso 3 para a nota 9 e peso 6 para a nota 7. E agora eu vou somar os pesos que serão o denominador aqui dessa divisão, tá? Então eu tenho a média ponderada, multiplica, depois soma, vai dar 77. 77 por 10, então eu tenho uma média ponderada igual a 7,7. E aqui agora nós vamos ver como que a gente faz uma mediana. Notas obtidas pelos 7 candidatos de um concurso. Então eu tenho ali 5, 2, 6, 13, 9, 15 e 10. Primeira coisa para calcular a mediana é colocar em ordem, tá? 2, 5, depois vem aqui o 6, né? Depois vem 9, depois o 10, agora 13 e 15. Né? Então, a mediana vai estar no centro desses dados, tá? Separando 3 para cada lado, ali no meio ficou o 9. Sendo assim, então, o 9 é a mediana desses dados colocados aqui, tá ok? Nesse caso aqui, eu tinha uma quantidade ímpar de dados. Quando a gente tiver uma quantidade par, eu vou acrescentar aqui o número 4, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter dois elementos que vão estar ali no centro dos dados, ok? Então, eu vou ter 2, 4, 5, depois eu vou dar uma acelerada aqui, até o 15. Note que, nesse caso, eu fiquei com dois dados ali no centro, que são 6 e 9. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos somar esses dois para calcular a mediana e dividir por 2. Então, quando eu tiver um número par de dados, que nesse caso são 8 dados que eu tenho aqui, eu vou ter, são 8 notas, né? Então, eu vou ter que somar os dois e dividir por 2, tá bom? Isso aqui, então, vai dar 7,5. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou trocar esse 4 por 6 para a gente saber o que é a moda. A moda é aquele que mais se repete, tá? É assim como é na moda mesmo. Então, aqui a gente percebe que o 6 está sendo mostrado duas vezes, ele aparece duas vezes. Então, ele é a moda desse rol de dados. Se não tivesse nenhuma repetição, seria amodal, ok? Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber as novidades.